queridos! Hoje eu vim aqui falar de uma história real e se vocês gostarem, deixa o seu like, se inscreva aqui no meu canal para você continuar assistindo meus vídeos e que Deus te abençoe. Vamos lá pro vídeo? De 1981, nasceu uma menina chamada Jéssica. Dona Maria Lúcia já tinha 4 filhas e na tentativa de ter um menino nasceu Jéssica. E ela era uma criança de luz. Foi criada praticamente só com a mãe, porque o pai ele trabalhava em outra cidade e na volta dele ele não trazia dinheiro, porque ele era um alcoólatra. E infelizmente ele gastava todo o dinheiro dele nas bebidas e quando voltava para casa ele deixava só um dinheiro para comprar um doce de goiaba, que era o doce preferido da Dona Maria Lúcia. Então, Jéssica foi crescendo e, ao passar do tempo, a mãe dela encontrou uma cigana. E essa cigana, adivinha, que tinha revelações. Pegou e virou para Dona Maria Lúcia e falou: olha, essa menina é diferente das suas outras filhas, ela é uma criança de luz, eu vejo a luz nela. Então, ela deixou isso quieto, achou que não tinha importância e continuou a vida normal. Mas nunca esqueceu. E aí, passou um tempo, elas moravam em Goiatuba, Goiás, quando uns índios assaltaram a casa de Dona Maria Lúcia, a fazenda. Elas moravam numa fazenda e assaltaram, levaram tudo, até o umbigo da Jéssica, que a Dona Maria Lúcia guardava. Então, ela decidiu, com medo, decidiu mudar de cidade. Então, ela mudou para Barra do Garças. E morando em Barra do Garças, a tia da Jéssica morava lá. Tia de parte de mãe, e elas moravam perto, uma da outra. E a tia da Jéssica chamou ela para ir para a igreja, chamou a mãe dela para ir para a igreja, porém a Dona Maria Lúcia era muito católica e era devota do Cosme e Damião. A Jéssica se assustava muito com isso, porque era uma estátua na época, não sei se é até hoje, era uma estátua de 2 santos com olhos no prato. Então a Jéssica ficava assustada, totalmente assustada com esses santos, e a Dona Maria Lúcia pegava e acendia vela para eles todos os dias, e fazia suas rezas e tudo mais. Então a Jéssica pegou e aceitou o convite e foi na igreja, né, com a tia dela. E quando chegou lá na igreja, ela ouviu a palavra, guardou no coração e com 7 anos de idade ela aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, na Igreja Cristã do Brasil. Então ela foi lá, aceitou a Jesus e começou a frequentar, e ela ia com a tia dela. Porém, a tia dela não buscava ela em casa. A tia dela falava: olha, eu vou passar aqui na esquina, eu passo na esquina e te espero na esquina da sua casa e você vem. E aí a Jéssica marcava no relógio todo dia quando chegava naquele número, porque ela não sabia olhar as horas. Quando o ponteiro chegava naquele número, ela já olhava se a tia dela estava lá. Então, um dia de vigília, o pastor já tinha anunciado que ia ter vigília na igreja. Ela pegou e falou: olha, a minha tia não tá lá, pensou, né? Minha tia não tá lá na esquina, chegou a hora, então eu quero muito ir nessa vigília, eu vou sozinha. E foi. E virou pra mãe dela e falou pra Dona Maria Lúcia: olha dela. Olha, a tia já passou e eu vou alcançar ela. E aí ela chegou e foi andando sozinha. No caminho, ela encontrou um senhor que estava bêbado, muito magrinho, e já estava quase nos fins do dia dele, praticamente, porque o jeito que ela viu ele. E ela ficou muito com dó, com pena, e queria ajudar ele, porém ela era só uma criança de 7 anos e ela ficou muito assustada. Então ela chegou lá na igreja nesse dia, que era vigília. Quando ela chegou lá, a tia dela ficou assustada de ver ela lá, porque não imaginava que ela ia querer ir sozinha. E aí a tia dela falou: olha, desculpa, eu esqueci de passar lá na sua casa. Porém, não era bem isso, ela só não queria levar ela dormindo de volta para casa. E ela já tinha os filhos dela, então ela ia ficar muito trabalho para ela. Porém, ela foi. E continuou orando e a Jéssica começou a orar também. Enquanto todas as outras crianças dormiam, a Jéssica continuava orando e não queria nem sair, nem para ir no banheiro. E numa hora que ela foi sair para ir no banheiro, ela começou a orar em espírito. E para quem não sabe, orar em espírito é orar no pensamento. E ela continuava orando, saiu do seu lugar e começou a orar em pensamento e foi indo pro banheiro. Chegou no banheiro, lavou, fez as necessidades, lavou o rosto para não dormir mesmo. E
quando ela saiu do banheiro, ela já viu que tudo estava diferente. Quando ela olhou para o rumo da igreja, era tipo um corredor fora da igreja, tampado, murado. E aí ela olhou para o rumo da igreja e não viu mais as paredes e nem o teto. E ela via só as cadeiras, tudo normal, porém ela não via a parede. Era como se ela visse através da parede e sem teto. E aí ela olhou e viu que tinha uma escada no meio da igreja. E essa escada descia anjos e subia, e anjos com asas e brancos, eram muito brancos e com bandejas e tipo, branco assim, tipo a minha blusa, mas bem resplandecente. E aí ela olhava e não conseguia ver o rosto deles, porém ela via que era uma escada de corda, só que não era uma corda tipo normal daqui, era uma corda brilhante, uma corda bonita, e ela via que esses anjos, pronto, no normal, numa escada de corda, a pessoa teria que subir e descer segurada com as mãos na escada. Porém, ela via que os anjos não desciam e nem subiam segurados, eles ficavam em pé e com bandejas nas mãos. E eles desciam e subiam com as bandejas cheias. Eles desciam, entregavam alguma coisa, deixavam alguma coisa e pegavam alguma coisa e subia. E isso foi uma visão muito forte. Ela ficou paralisada olhando e ela estava acordada e em pé. Só que nesse momento ela caiu arrebatada. E quando ela caiu arrebatada, uma irmã viu e pensou que ela estava passando mal ou que ela tinha caído de sono, alguma coisa assim. E aí a irmã ficou tentando acordar ela. E quando ela foi tentar acordar ela, a Jéssica foi batizada com o Espírito Santo. Porque ela já estava vendo muita glória de Deus e foi batizada, né? Deus decidiu batizar ela naquele dia. E então depois disso, ela começou a ficar mais firme na igreja, começou a pronto, é uma experiência diferente, né? E aí, depois desse tempo, desse dia, passou um tempinho e a tia dela teve um bebê. Sem ser essa, outra tia dela teve um bebê. E ela ia cuidar dessa tia dela e do filho também. Ela ajudava ela com o bebê. E aí essa tia dela pediu para ela fazer alguma coisa na área e ela foi. E quando ela chegou na área, ela estava com o bebê no colo. Quando ela olhou, viu um homem aparecendo do nada. E esse homem vinha no tanque da pia da área e olhava assim para ela e depois abaixava o rosto e começava a abrir a torneira e começava a tomar água no tanque com as mãos. E aí ela ficava olhando aquele homem, só que aquele homem era diferente. Ele estava com as vestes todas brancas e de terno. E ela ficava olhando aquele homem, ele era muito alto, era uns 2 metros, 3 metros de altura, e ela achava só isso de diferente nele, né? Que ele estava todo de branco, com as vestes todas reluzentes e tinha um cabelo cortado normal, parecia um homem mesmo. E quando ela olhou esse homem, ele só olhou para ela de novo e sumiu. E a tia dela viu que ela ficou muito paralisada e ficou assim, tomou o bebê da mão dela, pensou que ela ia desmaiar, alguma coisa assim. E só que a Jéssica não fez nada, só ficou paralisada. E a tia dela, o que foi? Ela não contou. Passou 3 dias e o filho da tia dela morreu, faleceu. E ela lembrou, e ela sentiu que era um aviso de Deus, que Deus estava avisando que ia levar o filho da tia dela. Só que ela não teve coragem de contar. Então, passou um tempo, a Jéssica se desviou e ela foi morar em outra cidade, em Goiânia, Goiás. Chegando nessa cidade, ela conheceu um homem, um menino, da idade praticamente um pouco mais velho do que ela. E ela se apaixonou por ele se apaixonou por ela conheceu ele através das irmãs dela, que ele era amigo do namorado de uma irmã dela. Então, os dois começaram a sair, começaram a namorar. E aí passou um tempo e ele pediu ela em casamento. Só que era aquele casamento de brasileiro, né? Se ajuntar. E aí se ajuntaram e começaram a morar juntos. E ele tinha um barracão, os dois foram morar num barracão, que é uma casinha pequenininha, mal construída. E aí chegaram nesse barracão e a Jéssica tinha muita vontade de ter uma menina, de ter um filho também, mas ela queria uma menina. E ele queria um menino, porém ela queria mais do que ele. E aí ela
começou a falar, olha, eu tô grávida. E ele foi e falou, não, isso é coisa da sua cabeça, você quer muito ter uma criança e por isso que você tá pensando que você tá grávida. Porém, ela sempre falava, não, eu tô grávida, eu tô sentindo que eu tô grávida. E aí, depois de 15 dias, ela fez um teste de gravidez, de farmácia e fez teste de sangue e deu que ela não estava grávida. E ela começou a pensar que ela estava gorda. Começou a malhar, começou a fazer academia e a amarrar, na época era uns gels na barriga, passar uns gels na barriga e amarrar papel filme em volta da barriga e ficar no sol. E ela ficava e fazia tudo para emagrecer e não conseguia. De repente ela decidiu fazer um ultrassom, um pouco depois. E aí o ultrassom deu que ela estava grávida. E ela ficou preocupada, né? Que era o mesmo tempo que ela pensou que estava grávida. Ela fez os cálculos e foi o mesmo tempo. E ela falou: Nossa, não tô cuidando dessa gravidez, é perigoso eu perder essa criança. E aí a Jéssica ficou preocupada, começou a cuidar mais da gravidez e contou, né, pro marido dela na época, contou pra ele e falou que ela estava grávida. E ele ficou muito feliz também. Porém, ele tinha umas ex-namoradas que gostavam muito dele. E essa ex-namorada, não sabe exatamente qual é a Jéssica, mas ela sabe que foi uma dessas ex-namoradas que pediu, que fez uma macumbaria pra a Jéssica perder a criança e para ela morrer. E aí a Jéssica passou um tempo e começou a passar mal, começou a sentir, quando ela ia comer, ela sentia comida amarga, e isso ficou durante muito tempo. A Jéssica chegou a perder 10 quilos em menos de um mês, e ela não conseguia retomar o peso dela, e uma mulher grávida, isso é muito complicado, complica a gravidez da pessoa, né? Então a Jéssica continuou com medo e se forçando a comer, mas ela não conseguia. E tomar água, ela também não conseguia. E era muito complicada. E aí ela chegou a um ponto que ela não conseguia nem sair de casa, ela não conseguia nem andar. E ele teve que levar ela no hospital, porém não dava nada e ela pegou e ficou preocupada, o que estava acontecendo com ela, né? Então ele pegou, ela foi e falou, olha, me leva na igreja. E ele foi levar ela na igreja, colocou ela no colo e levou ela na igreja. E ele foi e falou, não, se lá não der certo o que você quer, a gente vai para o hospital porque você está muito magra. E ela não conseguia nem parar em pé, de tanta falta de energia que ela tinha. Então ela foi no colo dele para a igreja e não tinha quase ninguém na hora que ela chegou. E as pessoas que tinham estavam orando, ninguém viu ela. Quando passou o tempo, o culto e tudo mais, aí chegou uma parte do culto, o pastor chegou nela e falou, olha, você tá assim, revelou que foi a ex-namorada dele, revelou que fez macumbaria pra ela, que tinha amarrado o nome dela na boca de um sapo e quando o sapo morresse, ela ia morrer e a criança ia morrer, e se ela não tomasse uma atitude perante Deus, ela ia morrer. Ela ia chegar no hospital e eles não iam detectar nada e ela ia continuar do mesmo jeito. E ela, muito fraca, viu que isso era coisa de Deus, né? E sentiu na pele que ela estava mesmo com sintomas de macumbaria. E o pastor revelou também que a criança que estava dentro do ventre dela era uma levita que ia fazer a obra de Deus, que muitas almas iam se render, que aonde que a voz dela fosse, as almas iam se render e que ia rodar o mundo inteiro. Então, essa levita, essa criança sou eu. E a minha mãe, ela passou por muita dificuldade, tanto na hora do parto também foi muito complicado, porque ela era muito nova e muito magra, e eu nasci com poucos quilos. A minha mãe disse que eu era muito pequena, que eu parecia um saquinho de feijão. Porém, Deus honrou. E eu venho fazer esse vídeo em comemoração ao Dia das Mães, porque eu só tenho a agradecer pela minha mãe, por tudo que ela fez. Ela me apresentou a Deus pouco tempo depois que eu saí do hospital e eu já fui consagrada a Deus desde criança. Eu venho incentivar você que é mãe, que está grávida, a consagrar o seu filho desde a barriga, porque tem que agradecer a Deus por tudo que Ele fez na minha vida, por a minha mãe, que é uma benção na minha vida,
Nossa, ela é a melhor coisa que eu tenho. Ela é uma bênção. Ela é uma guerreira que trabalhou para sustentar 2 filhos sozinha, porque tanto o meu pai quanto o pai do meu irmão também não ajuda muito. E graças a Deus que ela conseguiu tudo que ela quis, ela conseguiu. Ela é um exemplo para mim. E os pensamentos me levam ao passado, doces lembranças eu tenho de lá. As emoções vividas ao teu lado, maior riqueza que se pode guardar. Foi tão fácil conhecer Jesus Cristo em teu viver, no teu jeito de andar, de servir e de amar. Nossa boca vai falar do que tá cheio.